Olá, boa noite. No programa CDL na TV de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com Luiz Carlos Reinert, proprietário da petisqueira e lanchonete Amadeu, que fica ali na rua Santa Catarina. Nós vamos conversar sobre os danos causados pelos corredores de ônibus. E no segundo bloco, você vai acompanhar uma entrevista com o doutor Alfredo Coutinho, assessor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e região. Nosso assunto, os empregos temporários para o final do ano. E você vai acompanhar ainda nossa agenda de eventos e os cursos da CDL, além da dica de leitura oferecida sempre pela Livraria Midas. E no quadro Espaço Opinião desta semana, nós fomos até a loja Favo de Mel, na rua Santa Catarina. Eu sou Débora Cristina e este é o programa CDL na TV, que já está no ar. E já estamos de volta com o programa CDL na TV. Informamos que um pleito dos lojistas foi mais uma vez atendido pelo governo do estado de Santa Catarina. Em encontro realizado com os participantes da segunda reunião nacional de presidentes de FCDLs, ocorrida em Florianópolis no dia 21 de novembro, o governador Luiz Henrique da Silveira anunciou que o pagamento do ICMS apurado pelos lojistas do estado em dezembro poderá ser parcelado em 2 vezes, sendo 70% em janeiro de 2009 e 30% em fevereiro também de 2009. E segundo o presidente da FCDL Santa Catarina, Sérgio Alexandre Medeiros, o parcelamento do ICMS é importante, pois garante um fôlego financeiro aos lojistas e permite que os empresários mantenham os compromissos e em dia reponham seus estoques. E hoje nós recebemos aqui Carlos Reinert, da petisqueria e lanchonete Amadeu. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite. Ao programa CDL na TV. Muito obrigada pela sua presença. Prazer. Bom, Carlos, a gente vai falar hoje de um assunto de certa maneira polêmico, os corredores de ônibus. O seu comércio, a sua petisqueria, ela fica ali na rua Santa Catarina. E há cerca de 3 meses, o corredor exclusivo para ônibus foi implantado na rua Santa Catarina. E eu gostaria que você iniciasse contando para a gente, Carlos, que reflexos teve a implantação deste corredor de ônibus na rua Santa Catarina. Boa noite. Para nós lá o movimento ficou muito ruim, abaixou, porque acabaram-se as vagas de estacionamento que tinha na rua Santa Catarina. O comércio em geral do nosso bairro ali está sentindo muito, está uma reclamação muito grande, até houve já fechamento. Teve uma loja de aviamentos ali que fechou, uma panificadora também que está desativada. A mulher tenta alugar a sala, não consegue, porque não tem mais vaga para estacionar os carros na rua. Quando você fala na redução do movimento, cerca de quanto por cento os comerciantes da região, que ali naquela região do Santa Catarina a gente percebe que é um número intenso de comércios, o seu restaurante, enfim. Qual foi essa porcentagem de redução no movimento? No meu restaurante ali, o nosso movimento caiu em média de 30% a 40% no almoço. Em 3 meses? Em 3 meses. Então isso faz uma grande diferença. Muita diferença. Para os pequenos comércios da região que nós temos ali, né, Luiz? É complicado, uma situação complicada. E eu gostaria que você falasse para a gente, no seu estabelecimento, você já disse que afetou aí na redução do movimento em cerca de 30%. E vocês conversam ali, os comerciantes da região conversam. Essa opinião, ela acaba sendo geral ali na região, Luiz? Ela é unânime. Está todos os comércios reclamando, todos sem exceção. O movimento das lojas, das farmácias, das oficinas mecânicas que tem ali perto, loja de autopeça, revendedora de automóveis, está tudo bem parado mesmo. O movimento caiu bastante, bastante. Bom, e além da reclamação dos lojistas, dos comerciantes da região, como é que está a questão na reclamação, quando a gente fala em reclamação dos clientes, Luiz? Existe muita reclamação dos clientes? Existe muita reclamação, porque eles não têm mais onde deixar os carros. Né? Antes eles iam no restaurante ou nas lojas ali, eles deixavam os carros, quem tem vaga, deixa nas vagas dos seus comércios, os outros deixavam na beirada da rua. Hoje essas vagas não existem mais, porque com a implantação do corredor as vagas acabaram. E as ruas laterais, elas também já tinham um tráfego de veículo, porque a Santa Catarina também já não comportava tanto carro.
para estacionar. Então o pessoal já deixava os carros nas ruas laterais. Hoje as ruas laterais também já estão sobrecarregadas. Tem gente que vai no restaurante que tem que deixar o carro ali 100, 150, 200 metros longe porque não tem mais vaga para estacionar. O que acaba gerando muitas vezes a desistência do cliente de chegar ao restaurante, não é mesmo? Muito. Eu tenho vários clientes que passam ali na hora do almoço e não tem lugar para estacionar, eles vão embora. Outro dia eles vão ali almoçar e encontram uma vaga e falam, ontem eu passei aqui, não pude parar porque não tinha vaga, tive que ir almoçar em outro lugar ou ir para casa. Desistiu de parar ali. Você comentava, Luiz, que no seu estabelecimento ali são sete vagas que você tem disponível para os seus clientes. E as outras vagas eram utilizadas aí, as vagas de rua, cerca de 20 vagas, onde foram instalados esses corredores de ônibus. Então é uma diferença muito grande, né? Se a gente for parar para fazer o cálculo de vagas, não é mesmo? Muito grande. Sendo que a gente tem algumas vagas ainda, mas a maior parte do comércio ali não tem vaga nenhuma. O pessoal usava só a rua para deixar os carros. Que tem muitas construções que são mais antigas, então eles não têm recuo. É tudo feito no limite da calçada, então não tem lugar para deixar os carros. Bom, e além deste problema da falta de espaço para os clientes, existe um outro problema que está sendo enfrentado pelos comerciantes da região aqui da Rua Santa Catarina, que é a falta de espaço para carga e descarga de mercadorias. Quantas vezes por dia, e se são mais de uma vez também, Luiz, que você recebe mercadorias em seu restaurante? E como é que tipo de interferência sofreu essa carga e descarga? Isso é um outro caso também que está bem complicado, porque a gente recebe lá mercadoria todos os dias, né? Na parte da manhã, às vezes na parte da tarde, e a turma dos caminhões tem que deixar os caminhões muito longe hoje. Ali do meu restaurante, o pátio mais perto que tem para eles deixar está uns 150 metros. Então eles têm que vir com caixa de cerveja, com alimentação, com carne, com verdura, tudo nas costas. Ou naqueles carrinhos para transportar, né? Uhum. Fica transitando pela calçada, atrapalha o movimento dos pedestres. Bom, mas quando a gente fala na questão da implantação dos corredores de ônibus, a solução, a instalação dos corredores de ônibus foi uma solução encontrada para melhorar o fluxo em algumas vias da cidade, melhorar o trânsito. E aí, Luiz, eu lhe faço essa pergunta. Pelo menos o trânsito ali na região da Santa Catarina melhorou, já que a via agora é mão única, com a instalação dos corredores, ou continua da mesma maneira? O trânsito melhorou porque a pista ficou mão única. Eu não acredito que por causa dos corredores. Os corredores não ficou bom só para os ônibus. O trânsito melhorou porque hoje a pista é mão única, então ela só vai, né? Os carros que precisam voltar pelo centro voltam pela Rua São Paulo. Então, por esse motivo, o trânsito melhorou. Hoje transita só a metade dos carros. Como ela é via única, né? Só desce, então só os carros que vão para os bairros passam por ela hoje. Certo. Luiz, você conversando com os comerciantes da região e você mesmo sentindo essa queda no movimento do seu comércio, na sua opinião, teria alguma alternativa para que essa situação fosse resolvida e para que vocês voltassem a ter o movimento que tinham? Na sua opinião, que alternativa nós teríamos para resolver? Eu acredito que sim. Eu acho que se a rua ficasse mão única como ela está hoje, entendeu? Só sentido centro-bairro, e os ônibus andassem junto com os carros. A faixa de ônibus voltasse a ser a faixa de estacionamento como era antes, e os ônibus voltassem a transitar junto com os carros, na faixa de trânsito normal. Uhum. Né? Porque como diminuiu muito o trânsito, os ônibus podem transitar sem problema ali. Porque eu não tenho certeza, mas parece que eles passam duas linhas de ônibus, que é a Norte-Sul e a Sul-Tupi. Então a gente que está acompanhando o dia a dia ali, o trânsito na Santa Catarina hoje ele está bem calmo, assim, sabe? Não tem mais congestionamento, né? Não tem mais engarrafamento, nada. Então eles poderiam andar junto com os carros, porque o volume de carro diminuiu muito na rua. Muito, muito mesmo. Foi uma redução assim bem considerável. Até porque com a via de mão única, o trânsito ele tem a tendência de fluir de uma maneira muito melhor, né? Ah, claro. Agora não tem mais engarrafamento, não tem mais congestionamento como tinha antes, né? O trânsito está fluindo perfeitamente. Bom, Luiz, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta ainda. Como é que vocês ficaram sabendo da implantação dos corredores de ônibus? Houve aí uma pesquisa com os comerciantes? Como é que funcionou isso? Não. A gente ficou sabendo através dos jornais. Até isso foi uma grande reclamação do pessoal do comércio lá, porque não houve uma pesquisa por parte do órgão público que cuida disso, sabe?
para ir lá entrevistar se o comércio era a favor, se tinha alguma sugestão para melhorar. Eles simplesmente saiu no jornal, passaram lá pintando as faixas e mudou o trânsito. Não teve pesquisa, não teve enquete, não teve nada. Simplesmente foi assim, por imposição mesmo, não teve nenhuma consulta para os comerciantes do bairro lá. Bom, então, a grosso modo, vocês dormiram sem corredores de ônibus e acordaram com os corredores de ônibus já instalados. Isso mesmo, foi do dia para a noite. Amanheceu. Um dia estava mão dupla, outro dia estava mão única e não teve mais conversa. Bom, Luiz, a gente está finalizando agora. Você teria alguma mensagem, alguma solicitação para fazer? Em 2009 nós teremos um novo governo. Enfim, qual a solução, qual a solicitação dos comerciantes da região para tentar amenizar essa queda no movimento e que o fluxo de veículos ali na região continue fluindo da maneira como está fluindo hoje? Foi que nem eu falei anteriormente para você, né? Eu acho, na minha opinião e de algumas pessoas que eu tenho conversado ali, que se a Rua Santa Catarina continuar sendo uma única, como ela está hoje, e os ônibus forem junto para a pista com os carros, liberando a faixa de ônibus para a faixa de estacionamento como era antes, já seria uma solução boa. Então, ajudaria o comércio, porque iam continuar as vagas, e ajudaria o trânsito, porque desafogou muito a rua também. Ok, então fica aí a solicitação do Luiz Carlos, que é proprietário da petiscaria e lanchonete Amadeu, ali na Avenida Santa Catarina. Luiz, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite. E a gente vai para um rápido intervalo cultural e voltamos em seguida com o segundo bloco do programa CDL na TV. Não saia daí, é um minuto só. No SPC Joinville, você irá dispor de uma equipe especialmente qualificada para dar total apoio e treinamento a empresários e seus colaboradores, otimizando todos os outros setores da entidade para que o serviço seja realizado com excelência. No departamento jurídico, o associado conta com orientação técnica gratuita sobre os assuntos jurídicos de sua empresa ou segmento. Até o Papai Noel já começou a preencher os cupons da promoção Natal Premiado CDL Joinville. A cada R$30 em compras nas lojas participantes, você concorre a 17 TVs LCD, 4 Honda Bis e 3 Peugeot 207 zerinho. Em dezembro tem sorteio todos os dias até o Natal. Então faça como o Papai Noel. Compre nas lojas participantes e concorra. Natal Premiado CDL Joinville. Participe e tenha um Feliz Natal! E já estamos de volta com o programa CDL na TV, mais perto de você. E agora, nosso convidado é Alfredo Coutinho, assessor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e região. Boa noite, senhor Alfredo. Seja bem-vindo ao programa CDL na TV. Boa noite, é uma satisfação estar aqui participando pela primeira vez do programa aqui do CDL. Mas como as duas entidades, CDL e Sindicato, têm participado muito assiduamente em parceria, seja nas negociações aí da área sindical, na fixação dos horários especiais, a gente tem tido muita relação, muita afinidade com a própria diretoria do CDL e com os assessores também do CDL. Que bom, senhor Alfredo. E hoje nós temos um assunto aí super interessante, um assunto que vai falar da contratação. Com a chegada do final do ano e das festas, muitos lojistas acabam contratando funcionários, o chamado emprego temporário. E com a chegada aí do fim do ano, como eu já falei, né, é muito comum, principalmente no comércio, essas contratações. Quando essa contratação ela é recomendável? Essa é a nossa primeira pergunta aí que eu queria que o senhor respondesse. Bom, primeiro, o trabalho temporário ele é regulado por uma legislação específica. Hoje é a Lei 6.019, de janeiro de 74, com algumas alterações, seja por decisões judiciais ou seja por acordos, né, constantes em convenções coletivas. E ela se restringe a possibilitar às empresas de admitir determinados empregados para cobrir certos segmentos do comércio e de outras atividades até, em razão da sazonalidade de suas atividades. O Natal, por exemplo, é uma delas. E o que acontece na grande maioria das empresas comerciais é que elas contratam realmente pessoas por um determinado período para cobrir esse período natalino. Essa legislação, ela restringe o tempo, né? Restringe o tempo da contratação, podendo ser prorrogada por um determinado período, mas tem havido muita confusão
em relação por parte dos empresários, né, e por parte de alguns funcionários também, porque ela se confunde em relação à terceirização de certas atividades, que tem uma legislação, outra legislação específica, e com a contratação a prazo certo. O que é a contratação a prazo certo? É um contrato que a empresa faz com um determinado funcionário por tempo certo. Dentro dessa característica estão os contratos de experiência, cujo prazo máximo é de 90 dias e que quase coincide com o estabelecido na lei do contrato temporário. Então, em algumas empresas, até por comodismo ou até por facilidade, eles optam por contratar a título experimental e não através do contrato temporário. Então, aí teria que avaliar cada caso, né, para ver das conveniências. Na minha opinião, a grande maioria das empresas hoje, especialmente por problema da época natalina, o período de contratação tem sido entre de 60 no máximo de 90 dias, que é exatamente o período que também permite o contrato de experiência. Então as empresas contratam os funcionários aí no final de outubro, começo de novembro e vai até final de dezembro, às vezes algum até final de janeiro. Daí se faz uma avaliação do desempenho desse funcionário, ou se efetiva, né, passando a ser um contrato por prazo indeterminado, ou se a contratação for através de uma empresa de serviço temporário, então aí se rescinde o contrato e o empregado volta, ou vai prestar serviço a outras empresas de outras categorias, cuja sazonalidade são depois da época natalina. Bom, senhor Alfredo, quando a gente fala em contratação, seja em contratação de trabalho mesmo, e principalmente, que é o nosso assunto hoje, a contratação temporária, o senhor citou, e os detalhes da lei são muitos, pelo que dá para a gente perceber. E eu gostaria que o senhor falasse para o nosso lojista, para o nosso telespectador agora, que cuidados o empresário deve ter, então, na hora de contratar o seu funcionário em caráter temporário, porque são necessários muitos cuidados, pelo que dá para a gente perceber, né? A própria legislação estabelece alguns critérios mínimos, né? E para que o trabalhador também não seja prejudicado, né? Então, o trabalhador em si ele deve ter uma remuneração equivalente aos funcionários que atuam na empresa de forma contínua, isso é uma coisa que tem que ser observada. A carga horária também tem que ser mais ou menos equivalente. Ele tem direito a férias proporcionais, né, daquele período que ele trabalhou, repouso semanal remunerado, adicional noturno, se o horário de trabalho estender, ultrapassar as 22 horas. E além disso, aquela indenização tradicional, quando se rescindiu o contrato, receber aquelas verbas rescisórias que a própria CLT determina. No mais, é um contrato mais ou menos padronizado, né? Apenas as empresas devem tomar um certo cuidado em razão do tempo da contratação. Ela tem uma limitação. A legislação específica do contrato temporário, ela tem um limite de, no máximo, 3 meses, podendo ser prorrogado dependendo da característica ou dependendo da situação de cada atividade desempenhada. Bom, então o ideal é que nas cláusulas desse contrato já conste esse detalhe, sim, né? Até por força da própria legislação não tem como fugir muito disso. Até acho que por isso as empresas, na maioria dos casos, optem, né, no caso específico da época natalina, pela contratação a título experimental. Que é um contrato entre a empresa e o trabalhador, por um contrato por tempo certo, que pode ser rescindido antes, inclusive, com indenizações menores, né? E que, ultrapassados os 90 dias e o empregado desempenhou a atividade de acordo com o esperado pelo contratante, ele se torna um empregado efetivo e o contrato de trabalho de experiência, inicialmente contratado no máximo de 90 dias, se torna um contrato por prazo indeterminado. Bom, senhor Alfredo, e para quem é contratado temporariamente, quais são os direitos desse trabalhador? Em relação ao empregado? Isso. Ele tem direito a primeiro uma remuneração mais ou menos equivalente aos dos demais funcionários da empresa na mesma função. No caso dos vendedores, por exemplo, balconistas, né? Tem que ter uma jornada de trabalho, aquela máxima estabelecida pela própria CLT. Tem direito a férias, 13º, proporcional ao período que ele vai trabalhar. Além da indenização no caso de rescisão do contrato, de acordo com a lei. Então, na verdade, o contrato de trabalho ele não tem muita diferença do contrato normal, né? Apenas a empresa tem uma segurança e uma garantia de que, chegou ao fim do período estabelecido, ele pode rescindir sem maiores problemas. E é uma garantia que acaba tendo também, o empregador e o empregado também. E, né? sem dúvida nenhuma, ele se transforma
num período de avaliação, né? Dependendo do desempenho do funcionário e adaptação dentro do ambiente de trabalho, ele acaba sendo efetivado. Até porque alguns índices indicam, né, que muitas pessoas que atuam nesses empregos temporários, nos trabalhos temporários, acabam aí sendo contratadas, claro, né, se desenvolvem um bom trabalho. E aí tem várias questões que envolvem o comércio como um todo. O que tem ocorrido, na verdade, algumas demandas, né, trabalhistas, inclusive, em relação a esse tipo de contratação, em função, naturalmente, de alguns abusos, né? A gente sabe que, de parte a parte, sempre existem alguns abusos. Primeiro, um deles é transformar o contrato temporário num contrato contínuo. Vai se fazendo prorrogações, e acaba depois gerando uma discussão lá na frente da validade ou não, né, desse tipo de contrato. Então, esse é o tipo de cuidado que o empresário deve ter na hora de contratar um funcionário em regime temporário. Tomar cuidado e tomar algumas cautelas no sentido de seguir a legislação e não fazer que essas prorrogações se tornem habituais. Isso invalida o contrato. Senhor Alfredo, mudando um pouquinho de assunto, mas na mesma linha ainda. Os horários diferenciados de fim de ano, como eles são definidos? Que esse é um questionamento de muitas pessoas. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Na verdade, nós temos hoje uma legislação muito engessada, né? Porque toda a nossa legislação trabalhista foi colocada dentro de um capítulo da nossa Constituição Federal e tornou esse tipo de negociação muito difícil. Então, o que tem ocorrido nos últimos anos em Joinville especificamente? Mês de maio é o mês da negociação coletiva de todas as regras dos contratos de trabalho da área comercial. O Sindicato do Comércio Varejista de Joinville negocia regras para o comércio de Joinville, para o comércio das cidades vizinhas, São Francisco do Sul, Araquari, vai de São João do Tepeliú até Itapuá. Então, se estabeleceu como regra aproveitar a época da negociação coletiva, que é onde existem algumas concessões por parte do sindicato patronal e das empresas em favor dos empregados, e vice-versa, dos empregados em favor das empresas, onde então se negocia as convenções coletivas como regra geral, se fica salário, percentuais de reajuste, além de outras regrinhas, também os horários especiais. No caso específico de Joinville, até por um movimento forte e que acabou se consolidando, partindo do CDL, que são os sábados especiais, né? Então, hoje nós temos uma regrinha para os sábados especiais, nós temos um aditivo à convenção coletiva para os horários de Natal, Carnaval, e um aditivo específico para os shopping centers. Tudo isso está regulado dentro do documento, firmado na mesma época da convenção coletiva. São tudo instrumentos separados que estão à disposição das empresas associadas e não associadas no site do sindicato ou lá na própria sede, se precisarem. Bom, eu gostaria que o senhor falasse o site para a gente, e no site também as pessoas podem conferir os horários do comércio para esse final de ano. Né? Qual é o endereço? Se eventualmente não tiverem acesso ou precisarem de algum outro, ou através do nosso próprio telefone, ou então na própria sede do sindicato, cujo telefone é 30 26 2600, e o site é sindivarejista.com.br. E além de estar no site do sindicato, os horários acordados também estão no jornal da CDL. O jornal é Empresário Logista, distribuído a todos os associados e também disponível na sede da CDL para quem tiver interesse. Bom, senhor Alfredo, eu agradeço a sua presença aqui no programa CDL na TV e muito obrigada pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos aos nossos lojistas e aos nossos telespectadores. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que o sindicato está, como sempre esteve à disposição, lá, tanto do CDL como dos seus associados, e, mais uma vez, me coloco à disposição, tanto aqui do programa como do próprio CDL. Se precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição, ou na sede ou no meu próprio escritório. Oi, muito obrigado pela sua entrevista, senhor Alfredo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa CDL na TV. Não saia daí, é um minuto só. Por que sua empresa deve estar associada à CDL? Porque a CDL entende que quanto mais empresas estiverem unidas, maior será seu poder de conduzir a mensagem da classe empresarial na busca de seus direitos. Até o Papai Noel já começou a preencher os cupons da promoção Natal Premiado CDL Joinville. A cada R$30 em compras nas lojas participantes, você concorre a 17 TVs LCD, 4 Honda Bis e 3 Peugeot 207 zerinho. Em dezembro tem sorteio todos os dias até o Natal. Então faça como o Papai Noel, compre nas lojas participantes e concorra. Natal Premiado CDL Joinville. Participe e tenha um Feliz Natal!
41ª Convenção Estadual do Comércio Logista. A convenção acontecerá em Joinville, um lugar cheio de gente, cheia de ideias vencedoras. O local do encontro vai ser o Centro Eventos Carl Hansen, que é uma homenagem ao empresário que foi brilhante para a cidade. Vai ser em maio de 2009, mês das noivas, das mães, dias 28, 29 e 30. Faça sua inscrição no site www.41convençãologista.com.br. Você não tem ideia como vai ser bom. Todo mundo vai. Último a sair, apague a luz. Obrigado. Só podia ser uma ideia da CDL e da FCDL. E já estamos de volta e você vai conferir agora nossa dica de leitura desta semana. Oferecida sempre, você já sabe, né? Pela Livraria Midas. Boa noite. A nossa dica de leitura dessa noite é Voando para o Sucesso, de Jorge Linhares. Liberte a águia que existe em você. O autor traz exemplo da águia e traz como devemos seguir o exemplo dela. Ela voa mais alto que as outras aves, enxergam a distância e sabem se renovar conforme a necessidade. Ao contrário, o autor também mostra o quanto agimos como as galinhas. Elas reconhecem só o seu próprio espaço, sua visão é bem limitada e não conseguem enxergar mais longe, pois ela não voa. Traga renovação na sua carreira. Esse livro traz força para você voar mais alto e atingir o sucesso. Uma boa noite e uma boa leitura. E acompanhe as novidades do nosso Centro de Treinamentos. Na agenda de eventos dessa semana, destaque para o curso de Oratória Avançado, promovido de 1º a 4 de dezembro, das 19h30 às 22h30. E também destaque para o curso Fraudes Documentais e Golpes Comerciais, que acontece de 1º a 4 de dezembro, das 19h30 às 22h30. Para inscrições e informações nos cursos e treinamentos da CDL, é só entrar em contato pelos telefones 3461-2530 ou 3461-2539, ou envie um e-mail para cursos@cdljoinville.com.br. No quadro Espaço Opinião desta semana, nós fomos conhecer a loja Favo de Mel, na rua Santa Catarina. Há 13 anos, a loja Favo de Mel vem escrevendo sua história e cada vez mais firmando-se no mercado. O segredo para o sucesso está no atendimento personalizado. A proprietária Sheila Aguiar começou vendendo roupas como ambulante. Ela conta que as dificuldades para se manter são muitas, mas o bom atendimento e a qualidade fazem o diferencial da Favo de Mel. A loja trabalha com a linha infantil, feminina adulta e algumas peças masculinas. A Favo de Mel procura atender todos os públicos, em especial as jovens senhoras. O nosso público são todos. Todas as pessoas é o nosso alvo. Nosso objetivo, quem tem um comércio, é atender a todos e atender bem. Agora, o diferencial que eu estou trabalhando mais e eu me sinto, que eu me identifico um pouco melhor, seriam com os tamanhos grandes. A moda grande e a moda para a jovem senhora. A faixa etária acima dos 30 anos, né? Com esse público eu tenho me identificado um pouco mais. Sem qualidade, ninguém consegue se manter no mercado. Isso aí eu tenho de fonte segura mesmo. Eu tenho experiência, né, nos longos dos 10 anos já, que se você até tenta colocar um pouquinho de preço, achar que o preço vai atrair o cliente, ele atrai o cliente sim, mas você tem que ter o preço, mas tem que ter qualidade. E chegamos ao fim de mais um programa CDL na TV. Envie sua opinião a respeito do programa para o e-mail cdlnatv@cdljoinville.com.br ou pelo telefone 3461-2500. Lembrando que os DVDs dos programas estão disponíveis na videoteca da CDL Joinville. Um forte abraço a todos e até semana que vem.